Indonésia, Vietnã, Malásia, Índia, a própria China, que eram colônias. E agora essa riqueza vai ficar lá, não vai mais para a Europa. E aí a Europa está indo para o buraco, porque a gente tem países como a Inglaterra que eles não produzem nada. Produzem lavagem de dinheiro, empresa de seguro, sei lá, essas coisas assim. Eles não têm uma produção real. Tem muito old money, né? Tem muito old money Mas esse concentrado old money ali. acabou, né? Secou a fonte. Então a gente está vendo agora o que eu chamo de ascensão do século asiático. E aí o que a Europa vai fazer nesse processo? Talvez num desespero os caras vão começar a travar mais Vão se guerra. juntar o Elon Musk e vão pra Marte. Fala, fudeu, a Terra já era. A Terra já era. Só vai eles, né? Que bom, né? Vai eles. Né? Só quem tem, né, o passaporte é 1 bilhão, né? Daí vai essa turma. Mas nesse ponto também, a China é a que mais forma bilionários agora, ultimamente. Tem muito, né? Muito. Inclusive no Partido Comunista Chinês. É mesmo? Tem bilionário no partido. Isso é interessante. Porque a gente vê, depois da morte do Mao Zedong em 76, o partido ele muda, né? Principalmente com o Deng Xiaoping, que antes era a luta de classes, e aí eles mudam para, não, a gente precisa enriquecer o país primeiro. E aí eles liberam as pessoas para enriquecer, e aí a gente vê esse boom econômico. Pô, isso podia chegar no Brasil, hein? Mas é assim, como o Deng Xiaoping fala, não existiria Deng Xiaoping, não existiria essa China hoje sem o Mao Zedong antes. Porque alguém libertou a China daquela situação que eles estavam do século das humilhações, que foi Mao Zedong. Não sozinho, claro, né? E a China, na época do Mao Zedong, crescia 6,5% ao ano, que não é pouco. Não, é bom, sim. Só que não se fala disso, né? Normalmente se fala do crescimento gigante que teve depois do Deng. Porque, claro, precisa se demonizar o do Mao Zedong, por conta dos comunistas. Inclusive, a minha teoria é de que a gente sabe muito pouco do que os japoneses fizeram contra os chineses, primeiro para lavar a imagem dos japoneses, né, para criar essa imagem de japonês bonzinho, né, japonês legal, etc., e para a gente não ter uma empatia com os chineses. Para não criar essa empatia de, pô, realmente 20 e poucos milhões de pessoas morreram e foram massacres como Nanjing, etc., e a gente cria uma empatia com o comunista, que, em teoria, hoje, é o inimigo que os Estados Unidos tenta criar. Então, os Estados Unidos não quer que a gente tenha uma empatia com os chineses. Isso é muito interessante, tá falando. Então, assim, essa é a minha teoria, né? Tá. Que em parte é por isso, em parte é para limpar a cara dos japoneses, que foi um processo de décadas, e em parte para que a gente não sinta empatia pelos chineses. 20 milhões aí é brutal ali também, né? Só que o país, né, também, né, a população, o território gigantesco, né, foi crescendo e foi organizando. Isso tem a ver com a economia planificada. Mas isso depois, né? Isso depois. Desde 1839, quando começa a Primeira Guerra do Ópio, a gente vai ter 2 guerras do ópio, vai ter a Revolução Taiping, que é a maior guerra civil da história, que matou mais de 20 milhões de pessoas na China. Tem uma guerra com a França, tem a Primeira Guerra com o Japão, que é quando a China perde Taiwan. Porque Taiwan é parte da China, sempre foi parte da China, e os Estados Unidos reconhecem como parte da China. Né? E a China perde Taiwan em 1895 e em 43 fica decidido que tudo voltaria para a China, incluindo Taiwan. Até agora. O povo ainda não foram reclamar, né? O povo de Taiwan tem algum tipo de desejo explícito? Assim, há pesquisas de... Que a maioria de Taiwan hoje já começa num movimento de fazer o que é em Hong Kong e Macau, que é um país 2 sistemas. Eles continuam com a autonomia deles, só que eles viram parte da China como um todo, né? E o Xi Jinping quer ser esse presidente que trouxe Taiwan de volta para casa. Isso é interessante, né? Que ainda o partido renovou ali o mandato do Xi Jinping. Só que ele teve uma coisa aí que, vamos falar, podemos considerar que ele é um Nepo Baby, claro, muito bem preparado, mas... Eles chamam de príncipes do partido, né? Porque o pai dele estava na Revolução, o pai dele, inclusive, quando acaba a Longa Marcha, acho que em 35, o pai dele é o cara que dá um pedaço de terra grande em Shanxi pro partido, para eles começarem a se organizar, que era o pai do Xi Jinping. Então ele estava lá desde o começo, depois ele se torna um membro grande do partido e tal. Super preparado dentro do partido ali. Mas daí vem a Revolução Cultural, o pai dele é perseguido, o Xi Jinping vai morar numa caverna, numa vila, no meio do nada, que muita gente das cidades grandes foi mandado, muitos jovens foram mandados para ter essa vida do campo, né? Por conta da Revolução Cultural. Então ele começa assim, morando numa caverna no meio do nada e trabalhando dessa forma. Se pudesse ter uma vida de bonança, eu acho que eu, quando mais jovem, não teria um problema passar alguns anos em fazenda. Você imagina, em vez de serviço militar,
Que é uma idiotice, no meu entre conceito. tantas coisas, Todo mundo, né, trabalhar numa fazenda. Mas é que é complicado, né? Porque assim, a gente aqui não consegue nem mover com eficiência comunidades que, assim, seria bom para todo mundo. Então tem uma comunidade tudo fodida que não tem nem a porra do saneamento,